apresentar isso toda quarta-feira aqui. Eu acho interessante isso. Para a gente finalizar aqui, vamos para Hebreus 7. Você vê, Hebreus 7, verso de 7 a 8, que diz assim: não, Hebreus 7 de 1 a 3. Eu já estou confundindo aqui. Está na hora de trocar esse óculos. Vamos lá. Porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo e, primeiramente, por interpretação, rei de justiça, depois também rei de Salém, que é rei de paz. Jesus é também chamado de príncipe da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias e nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos desposos, e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio e têm ordem, segundo a lei de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Porque isso foi uma aliança feita antes da lei. Então, ali foi um voto pessoal de Abraão. Você vai ver Jacó também fazendo isso, apresentando dízimos ao Senhor, mas como um voto pessoal, não era obrigatório. E voltou a ser dessa forma. Na lei era obrigatória. Agora vamos lá. Tomou os dízimos de Abraão e abençoou os que tinham as promessas. Agora, sem contradição alguma, o menor será abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem ali, porém, aquele que se testifica que vive, por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, recebe dízimos, pagou dízimos. Porque ainda estava nos lombos do seu pai quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, que necessidade mais de ter outros sacerdotes que se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz mudança da lei. Então, nós lemos aqui até o 12 e entendemos que na lei a tribo de Levi não ganhou divisão nas terras. Você vê que eu estou falando? Tudo isso tem a ver com Páscoa. Porque se não fosse o sacrifício de Cristo, porque hoje nós seguimos a esse sacerdócio, onde Jesus é o nosso sumo sacerdote, houve a mudança de lei sobre nós. Da lei de ordenanças, agora nós estamos para a lei do amor. Porque o resumo da lei, segundo Paulo, é o amor. E Jesus, ele diz, o que diz o mandamento da lei? Amai a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o vosso conhecimento. E eu vos digo, amai ao próximo como a ti mesmo. E interessante que nesses 2000 anos de cristandade, as pessoas poucos compreendem isso. Claro que Paulo diz, irai-vos e não pequeis, mas deixa o pôr do sol sobressair. Às vezes, a palavra do Senhor diz que, se possível, a gente tem a paz com todos, mas às vezes não acontece isso. Às vezes nós nos indispomos e às vezes acabamos até dando um mau testemunho. Mas a vingança não nos pertence, a vingança pertence ao Senhor. Naquela época era dente por dente, olho por olho. Hoje não. E assim como o povo obedeceu a Deus, comeu com sandálias nos pés e cajado na mão e foram libertos, teve a perseguição no deserto, abriu-se o mar vermelho, mas o povo passou a pé enxuto e depois o mar voltou para o lugar. Isso também é para nós. Capítulo 3 de 2 Coríntios diz, se aquele ministério da morte, gravado em pedras, foi glorioso, que será o ministério do novo conceito, da nova aliança,
que é em Cristo Jesus. Essa é uma palavra da graça, porque nós entendemos que muitos ainda ficam com sacrifícios, obras da carne. Tá certo que Lutero defende a tese paulina que a salvação é pela fé, e a fé sem obras ela é morta. Mas as obras que Tiago diz não são nem obras da lei, nem obras da carne, são as obras de Cristo. Como Paulo fala aos Efésios no capítulo 2. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, vem pela fé em Deus. Isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Porque aquele que é salvo pela fé em Deus, ele é colocado para fazer as boas obras que já foram preparadas de antemão para nós. Então, 9h47 aqui, nós falamos sobre isso. Semana que vem nós vamos dar continuidade. Aí eu vou dar mais foco nos evangelhos, né? Porque eu citei aqui Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, que fala do lava-pés, fala da oração de Jesus, fala das promessas, se eu não for para o Pai, não virá o outro Consolador. Ele fala que o Espírito de Deus nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Meus irmãos, se eu estou falando tudo isso aqui, é por direção do Espírito. E se nesses 20 anos de fé evangélica, né, eu nasci num lar cristão católico, fui católico até a minha juventude, até os 26, 27 anos. E aí os apelos do mundo acabam. Eu ia à missa todo domingo, entendeu? E os irmãos sabem aqui que eu não tenho nada contra os católicos, eu até admiro a questão deles fazerem essas lembranças, mas isso tudo é memorial. A Quinta-feira Santa tem um lava-pés, né? A procissão do Senhor morto na sexta-feira, só que o nosso Senhor, ele não está morto mais, ele está vivo. Por isso que quando fala do sacrifício de Cristo, Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós, façamos festa. Por quê? Porque ele venceu para nós. Quando diz, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, ele ainda não passou pelo Calvário, mas lá em Apocalipse, capítulo 13, verso 8, diz, e adoraram a besta. Todos aqueles que os nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso não é pregado, meus irmãos. Poucas pessoas falam sobre isso. Que Jesus não foi o plano B. Ah, porque Adão e Eva pecaram no Éden, aí foi criado o plano B. Aí Deus vai mandar o seu filho. Não, isso tudo já estava planejado na eternidade. Agora, a nossa mente não alcança isso, porque eu sempre falo com a minha esposa isso, Deuteronômio 29, 29. As coisas que são reveladas ficam para nós. Agora, que Deus quis manter oculto, fica para ele. Nós podemos até especular, mas não querer passar como verdade. Verdade é isto aqui. Aqui e aqui. Estou com duas Bíblias, duas versões. Todas as duas foram presentes, foram a minha esposa que me abençoou. Essa mais antiga e essa nova que eu estou lendo. Ainda não escrevi nada nela, que eu estou usando a outra como Bíblia de estudo. Então essa é a palavra. Essa é a palavra que nos coloca de pé. Quando diz aqui louvor que Jesus Cristo mudou o meu viver, realmente muda. Mas se você realmente entender que tem que se fazer a vontade de Deus. E aonde que nós vamos ver a vontade de Deus? É através da sua palavra. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pela tua fidelidade, dessa palavra que o Senhor colocou nos nossos corações nessa manhã, para entender que Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Nós precisamos compreender nos dias de hoje para anunciar isso a outras pessoas. Não é uma palavra mofada, é uma palavra viva. Uma palavra viva e eficaz que nós temos que pregar todos os dias. Estão querendo distanciar
a figura de Jesus, do Filho do Homem, colocando apenas como um homem que viveu, como o maior espírito. Mas Jesus é 100% homem, mas é 100% Deus. É o Deus encarnado. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Abençoa esse povo que está comigo, o povo que vai assistir essa gravação posteriormente, ou nos vídeos editados nas plataformas. Assim, oro e te agradeço, ó Pai, em nome de Jesus, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco e com toda a igreja sobre a face da terra. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até a semana que vem, se assim Deus permitir, onde daremos continuidade de falar sobre a Páscoa